naquele dia, o dia seguinte da crucificação de Jesus, houve um silêncio sepulcral. O cheiro da morte era exalado em todos os lugares. Nosso Senhor Jesus estava morto. Que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um e cada uma. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Irmãos e irmãs, o sepulcro, o túmulo estava fechado e lacrado. Mas que coisa incrível! Como a voz de Jesus ecoa nos ouvidos humanos. Lembrados das palavras de Jesus, fariseus e sacerdotes vão até Pilatos fazer um pedido um tanto quanto interessante. Eu vou ler para você. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Preocupados com o que poderia acontecer dali para frente, com que aqueles simples discípulos e discípulas de Jesus pudessem inventar, trazer uma nova ideia, fariseus e sacerdotes pedem para que uma porção de guardas pudesse preservar aquele local. Mas que tarefa indigna, difícil para aqueles guardas. Guardar aquilo que não podia ser guardado. Preservar aquilo que não poderia ser preservado. Manter intacto aquilo que não poderia se manter intacto. Manter fechado e guardado aquele túmulo e aquilo que estava dentro do túmulo, ou aquele que estava dentro do túmulo. Difícil aquela tarefa. Porque nós já sabemos o que de fato aconteceu. Mas, irmãos e irmãs, pensando na tarefa daqueles soldados, pensando naquela difícil ou naquela impossível tarefa de preservar e guardar aquilo que não poderia ser preservado e guardado. Eu quero pensar com vocês aquilo que nos foi dado e é de nossa tarefa guardar e preservar.
Porque diferente daqueles guardas, nós recebemos uma tarefa de preservar algumas coisas, que é muito possível, que é perfeitamente possível ser guardada e preservada. Só depende da nossa boa vontade, só depende do nosso empenho, só depende da nossa fidelidade com Deus. Esse Deus que morreu na cruz pediu para que nós preservássemos a nossa fé. Seja em que situação fosse, Ele pediu que nós preservássemos a nossa fé. Mas também pediu para que guardássemos e preservássemos a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Precisamos guardá-la em nosso coração. E como o salmista disse, guardemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Mas também somos chamados e chamadas para preservar e guardar as doutrinas e princípios bíblicos, assim como os mandamentos do Senhor. Em nossa vida, devemos viver preservando doutrinas, princípios e mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também somos chamados a preservar as doutrinas, preservar a tradição e a identidade da igreja. Meu irmão e minha irmã, recebemos essa tarefa de preservar a tradição e identidade da igreja. Quem somos? Para que estamos aqui? Qual é a nossa missão? Somos a igreja cristã, seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. E a tradição da igreja, ela precisa ser preservada. Que nesse dia de silêncio, possamos refletir sobre isso. As nossas doutrinas, a nossa fé, a nossa tradição, as nossas doutrinas, elas estão resumidas, sintetizadas no credo apostólico. E eu quero lê-lo para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Preservemos isso, irmãos e irmãs. Vivemos a vida para isso, para fazer a vontade de Deus. E eu creio, irmãos e irmãs, que todas as vezes que nos empenhamos em fazer a vontade de Deus, atraímos para nós as bênçãos, as misericórdias
e o sustento de Deus em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de reflexão, de pensamento e de silêncio. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, concede que, assim como o corpo crucificado do teu amado Filho foi posto em uma sepultura e descansou neste sábado santo, nós também aguardemos com ele a chegada do terceiro dia e ressuscitemos com ele para uma nova vida. Deus eterno, rocha e refúgio, como raízes envelhecidas na terra, leitos de rios secos e flores murchas no campo, esperamos reavivamento e a libertação. Permanece conosco até que nos faça vivos no raiar do sol da tua glória. Amém.